meus amigos do Clube Rubro Negro, tudo bem com vocês? Aqui no Maracanã, um chocolate de primeira. 1, 2, 3, 4-0, Mengão passou o carro em cima do Corinthians. Primeiro teve o show do Belo, depois o show do Mengão na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de falar sobre mais essa pelada, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 opções para você escolher: R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99, cada uma delas com seu nível de vantagens especial. Para começo de conversa, membro do Covil Rubro Negro tem um selinho para mostrar há quanto tempo colabora com o canal que mais cresce no YouTube, emojis exclusivos para usar em qualquer uma das nossas lives, leitura-resposta prioritária de comentários, um grupo de WhatsApp só para você trocar ideia com outros membros do Covil espalhados pelo planeta Terra. Também tem vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver e sorteios exclusivos. É tanta vantagem que eu até me perco aqui. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro, escolhe aquele plano que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte dessa família. Agora sim, meus amigos, vamos falar desse jogo, né? Um jogo que estava previsto já como a comemoração do aniversário de 60 anos da Mamãe Globo. Teve show do Belo, como eu disse, né? Ali na ala sul, e depois foi o show do Mengão sem freio. Finalmente voltando à boa fase aqui no Maracanã, já fazia tempo, né? Desde a vitória contra o Juventude, que o Flamengo não apresentava um futebol tão vistoso. E olha, tivemos o recorde de público desse campeonato brasileiro, né? 62.940 pagantes, 67.501 presentes. Uma renda de mais de 4 milhões de reais. E a curiosidade, né? O torcedor rubro-negro aqui na ala norte vaiou quando saiu a renda e depois, no final da partida, gritou: abaixa o ingresso. E realmente, né, entra em rota de colisão a magnética com a diretoria do Flamengo exatamente por conta dessa precificação um pouquinho maior dos ingressos, né? Tá caro o ingresso e o torcedor, apesar do grande público, não está satisfeito. Entramos em campo nesse domingo com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Everton Cebolinha. É força máxima, né? Não é exagero dizer que entramos hoje com o que temos de melhor. Apenas o Vinha e o Alexandro entregues ao departamento médico, de resto todo mundo já sem problemas, né? De La Cruz e Léo Pereira de volta depois de serem poupados contra a LDU, e o Flamengo começou em cima desde o primeiro minuto. Não à toa, o Everton Cebolinha na sua jogada característica, a jogada mais manjada do mundo, que ele recebe na esquerda, corta para o meio e chuta para o gol. Foi assim que saiu o primeiro gol do Mengão aos 4 minutos, num passe primoroso do Arrascaeta, e a zaga do Corinthians caiu, eu repito, na jogada mais manjada do Everton Cebolinha. E foi um amasso o primeiro tempo inteiro. O Flamengo até ficou tranquilo na dele, dando a posse de bola para o Corinthians, mas por mais que eles equilibrassem a quantidade de passes, o Corinthians não sabia o que fazer com a bola, não avançava ao ataque. Tanto é que eu fiquei reparando, teve uns 10, 15, 20 minutos em que o Léo Ortiz jogou aqui no grande círculo, como se fosse um volante. Tamanha a ineficiência do Corinthians em provocar qualquer perigo de gol para o Rossi, né? O Rossi, se bobear hoje, saiu com a camisa sem suar, porque foi a atuação discretíssima do nosso goleiraço argentino, camisa de número 1 do Mengão. O Flamengo ainda aumentou o placar aos 33 do primeiro tempo, né? Se o Arrascaeta deu um passe para o primeiro gol, aí no segundo ele recebe do Pedro, faz a proteção e chuta, e o Hugo Souza, o popular Neneca, foi lá e aceitou no cantinho. O Flamengo continua indo para cima, né? Com 33 do segundo tempo já estava 2-0, e logo na sequência uma saída de bola errada do Corinthians. O Neneca, que todo torcedor rubro-negro sabe muito bem que não sabe sair jogando com os pés, errou uma saída de bola. O Pedro, oportunista como sempre, deu de primeira da intermediária e marcou o terceiro do Mengão. Aí a zoeira começou, né? O torcedor do rubro-negro, que vaiou o Neneca o primeiro tempo inteiro, passou a, ironicamente, gritar o nome do Hugo, o restante da partida em quase todos os momentos. Foi assim, logo depois saiu o gol, depois da volta do intervalo também, a zoeira infinita. Não arrume uma praga rubro-negra para você, porque, meu amigo, o negócio, nem com a bênção de 5 papas você vai conseguir escapar dessa. O fato é que com 39 do primeiro tempo, a gente já tinha gritos de mais um, gritos de olé, o torcedor já estava em festa. A torcida do Corinthians, inclusive, só chegou depois do intervalo, grande parte
só se concentrou ali na ala sul depois do intervalo. Eles disseram que foram maltratados pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o que não é comum, tá? Visitante aqui é muito bem tratado na grande maioria das situações. Realmente é algo que precisa ser averiguado, por que os corintianos não entraram em peso antes do começo da partida. No segundo tempo, o Flamengo cadenciou demais o jogo, né? Ficou ali no toquinho, 3-0 já estava bom no placar, não queria humilhar muito, pelo menos essa é a impressão que eu tive aqui da tribuna. A gente teve alterações a partir dos 17 do segundo tempo, com as saídas do Everton Cebolinha para a entrada do Luiz Araújo, e aí o Flamengo cadenciou cada vez mais, diminuindo muito a velocidade da partida. Mas com um pênalti marcado ali por volta dos 30 do segundo tempo, aliás, marcado depois de uma longa revisão no VAR, o Flamengo deu números finais à partida, 4-0 para o rubro-negro, com o segundo gol do Pedro. Aliás, Pedro e Arrascaeta colocando o seu nome nos artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta já chega a 5 gols em 6 jogos de Campeonato Brasileiro. Está voando demais o nosso uruguaio, e o Pedro também se preparando para voltar nos seus melhores dias. Mais uma vez deixou 2 de pênalti. E depois do pênalti, o Pedro foi substituído, obviamente muito aplaudido pela nação rubro-negra, para a entrada do Bruno Henrique, e também saiu o Arrascaeta para a entrada do Plata aos 34 do segundo tempo. Ainda teve tempo para, aos 41, a última alteração, a saída do Gerson e também a saída do Pulgar, para as entradas de Matheus Gonçalves e Alan, que não tiveram muito tempo para mostrar o seu futebol, mas nem precisava, né? Com 4-0 na caixa, o Corinthians completamente recuado, encolhido, desorganizado. Acho que desorganização é a melhor palavra para definir o Corinthians nesse jogo, inclusive com a presença do nosso ex-treinador, Dorival Júnior. Estava bem pertinho aqui de mim na tribuna de imprensa. Ele estava numa das cabines, né, do lado da cabine, acho que da Rádio Globo, da Rádio Tupi, para acompanhar a partida. Ele que deve ser anunciado como treinador do Corinthians nas próximas horas, um mês depois de ser demitido da seleção brasileira. Dorival, inclusive, na trajetória dos seus 2 títulos pelo Mengão, a Libertadores de 2022 e a Copa do Brasil do mesmo ano, passou por cima do Corinthians. Então, eles que já têm Hugo Souza, Mateuzinho e Gustavo Henrique, foram buscar mais um pedacinho de Mengão para ver se conseguem sair do atoleiro da lama completa. Esse resultado coloca o Flamengo temporariamente na liderança do Brasileiro, a aguardar aí o jogo do Palmeiras, que começou há poucos instantes. E vamos ver, né, se o Bahia apronta para cima do Palmeiras, a gente passa essa semana líder do campeonato mais uma vez. Mengão volta a campo na quinta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, lá em São Luís, no Maranhão. O Botafogo da Paraíba finalmente conseguiu vender o mando de campo e foi lá para o Castelão de São Luís. Mais de 30 mil rubro-negros estarão acompanhando essa partida. É a nossa estreia na Copa do Brasil, rumo ao hexacampeonato da Copa do Brasil. O Mengão, atual campeão, vai estrear contra o Botafogo da Paraíba por lá. O Belo cantou aqui e o Belo Botafogo da Paraíba vai ser o nosso próximo adversário. Quinta-feira, 8 da noite, mas atenção, esse jogo só vai passar no Amazon Prime Video, não terá transmissão na televisão. Então, se você não é assinante, pega aí aqueles 7 dias grátis e assina o Amazon Prime, ou então vai ter que ouvir pelo radinho. Um grande abraço a todos. Na sexta-feira tem mais Ligado no Lance aqui no Clube Rubro Negro. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.